Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast. Hoje nós estamos a gravar direto do Reino Unido com uma convidada muito especial, uma empreendedora, uma mãe, uma esposa, uma professora, uma visionária. Eu trouxe para aqui para a conversa convosco Ariela Cassinda, alguém que eu conheci recentemente, mas que já tivemos uma conexão muito grande porque somos muito semelhantes nas coisas que queremos fazer. Eu acho que ambos precisamos dos serviços uns dos outros. Então, Ariela, olha, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme conversar contigo e te conhecer um pouquinho mais. Essa nossa edição é especial Europa, então nós queremos falar com pessoas que fazem muito na Europa, sejam europeus, sejam angolanos, sejam palopes no geral, e para mim é uma honra ter-te aqui. Obrigada igualmente, Euclides. É uma honra ser recebida por vocês. Obrigado. Como é que tu te apresentas? Mas antes, como é que tu estás? Tu estás bem? Eu gosto sempre de perguntar se as pessoas estão bem. Eu acho que é importante. Eu estou bem. Já não temos tanto frio, então eu estou bem. 7 graus, 6 graus, não é tanto frio, Ariela? Não, está bom, Euclides. Em janeiro tínhamos menos 10, menos 12. Nossa, ainda bem que eu não estava aqui em janeiro. Estamos bem. Boa. Bom saber que tu estás bem. Se tivesse de te apresentar para que as pessoas te conheçam, Ariela. Ariela, boa. E o que é que tu fazes? E por que é que tu estás aqui? Isso também é interessante sabermos. Porque eu te convidei com base naquilo que tu és e o que tu fazes. Por que é que tu estás aqui? Por que eu estou aqui? Uau, porque primeiramente, obrigada pelo convite. É um sítio muito agradável de estar, mas o vosso trabalho é um trabalho excelente. Obrigado. Eu tenho acompanhado e, olha, dou-te os parabéns a Obrigado. ti, a tua esposa e a equipa toda, né, Obrigado. que está aqui à nossa volta. Acredito que vocês, como empresa, só têm a crescer. E eu me sinto muito honrada por ter sido convidada por vocês. E é isso. E o meu interesse pontual também tem uma consultora financeira como tu, né? Que os nossos negócios aqui na Europa precisam de uma consultoria de verdade. Então, eu também percebi que a tua empresa é uma empresa que trata de todos os processos contabilísticos e de consultoria no Reino Unido. Daí era interessante saber como é que uma angolana vem cá parar e como é que tu fazes esse negócio. Eu sei que atualmente estás em Manchester, mas como é que tu vens parar para aqui? Como é que tu vens parar para aqui? Como é que fazes o negócio? Não sei se isso é uma pergunta... É uma pergunta enorme. Mas olha, vamos por partes. Primeiramente, os serviços que eu presto, contabilidade. Contabilidade, basicamente, trata-se de compliance na Inglaterra, não é? Contabilidade está ligada com a lei e tu, sempre que estiveres a falar de contabilidade, estás a falar de lei e é uma coisa muito dinâmica. Tu tens que cumprir os deadlines e tens que submeter as coisas on time. É só isso. E tens que andar debaixo da lei, não é? A lei é que determina os timings, quando é que tens de submeter ou não. Mas eu acho que existe mais do que isso. A consultoria, para mim, é um diamante, porque tu recebes alguém com um sonho e tu consegues trabalhar o sonho para realmente tornar-se em diamante. Então, a minha paixão é a consultoria. Eu digo a contabilidade é a obrigação que eu tenho de prestar os serviços, mas a consultoria it's my leisure, aquela coisa que me dá prazer. Nice. Então, esta é uma parte da tua longa pergunta, não é? Como é que eu venho cá parar? Uau! Eu cheguei cá em 2000 a primeira vez, 2005, para estudar. 2005, uau. Para estudar. Okay. Mas em 1998 para uma visita de estudo. Mas para viver em Manchester em 2008. Ok. Calma aí, vamos contextualizar. Tiveste primeiro aqui em 98. Em 98. Depois 2005, depois 2008. Não. 98. Sim. Uma visita de estudo, 2005 já para viver, mas em Londres, vivi em Londres. Em 2008 é que eu me mudei para viver em Manchester. Mas essa visita de estudo foi como? Saíste de Angola? Essa escola que fazia a visita de estúdio na Inglaterra? Qual é essa escola? Olha, uma excelente escola. Uma excelente escola. Foi o seguinte, eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de matemática. Nice. Amo matemática até hoje. De repente, se calhar vou fazer mais um cursozinho de matemática. Eu não. Não, eu adoro matemática. Não, eu gosto muito de matemática. Inclusive fui professor, mas não me ponhas mais a estudar matemática.
gosto. Sim, mas tudo isso eu lá ganho um destaque, não é? De uma das melhores alunas e o prémio do grupo da escola foi que os melhores alunos fossem para o Reino Unido numa Mas visita isso de era estudo. a partir de Angola? Não, a partir de Lisboa. Ah, ok. Já estavas em Lisboa Já nessa estava altura? em Lisboa nessa altura. Ok. Chegas a sim. Lisboa com quantos anos? Com 11. 11 anos. Tu és do Ambo. Eu sou do Ambo, eu tenho muito orgulho em ser bailunda. A minha família materna também é o Ambo Benguela, O Ambo então Benguela, aqui sim. mesmo é Ndalale, a Vendalale pô. É bom saber que estamos em família. Sabes que o meu filho nasceu na Inglaterra, mas ele consegue te dar um oco e um açupianga com um sotaque. Oh, É um brinca. orgulho. É um orgulho. Não, não. Sim, então eu saio da Angola, não é? Saí da Angola em 96, vou para Portugal e em 98 ganho essa bolsa de estudo Nice. e venho para aqui. É uma visita de estudo, não uma bolsa, uma Sim. visita de estudo e venho para Londres. Eu achei aquilo outro mundo. Em 98 aquilo para mim era... Tinhas quantos anos? Em 98 eu tinha... Só para contextualizar. Quer saber a minha idade? Não precisa da tua idade. Pronto, Tinha menos de 13 anos. Menos de 13 anos, ok. Então, naquela altura, para saber como é que tu vislumbraste Sim. em detrimento da idade que tinhas. Sim, sim. Ficaste impressionada. Fiquei impressionada. Eu tinha, por volta para aí de uns 13 anos, eu olhei para aquele mundo e eu disse, uau. E o que mais me impressionou foi a dinâmica do povo. Yeah. Eu via todo mundo vestido de preto, basicamente. Todo mundo... todo mundo vestido de preto e todo mundo extremamente ocupado, com aquela mentalidade mind my own business. Yeah. Andavam de um lado para o outro, ninguém parava para nada e notava-se que eles tinham um objetivo, que eles sabiam onde estavam a ir. Já em Cascais, onde eu cresci, de manhã chegavas à estação de comboio, é aquilo, oh Maria, Madalena. Era aquela coisinha, não é? Eu não observava aquela dinâmica. E eu amei, mas o que é que me fez gostar do país e voltar para o país? Eu vou a Marbalades e na estação tem um banco HSBC. E no banco, o manager daquele banco era um negro, como eu, de rasta. Okay. Mas era manager, Euclides. Yeah. Imagina, em 98, ele era negro, tinha rastas e era manager. A quebrar todos os estereótipos que em Portugal era uma coisa impossível de se ver. Impossível naquele momento. Em 98 era impossível. Eu olhei para aquilo e às vezes uma imagem é suficiente para te dar visão. A imagem daquele senhor foi aquilo que me fez voltar para o país. Nice. Eu não me lembro do nome do senhor, eu não me lembro dele ter feito grandes magias, mas era a postura. E era o facto dele ser negro e ser manager. Identificação, né? Identificação. Isso faz toda a diferença, de facto. E isto foi o motivo que depois tu sais de Portugal e vens para cá estudar. Sim, porque eu, quando voltei, eu disse aos meus avós, eu vou-me embora, eu vou viver no Reino Unido. E todo mundo olhou para mim como quem diz, tens maluquinho ou quê? Eu disse, não, eu gostei daquele país, vocês têm que ver a dinâmica. Porque eu, naquela altura, já tinha alguém que fazia parte da minha família, que também era negro e também tinha rasta, mas era arquiteto. Mas ele nunca conseguiu trabalho por causa do rasta por causa da cor da pele. É uma coisa que hoje em dia tu olhas e dizes, ai não, Ariela, não é bem assim. Mas em 96, 98 era assim em Portugal. Hoje, graças a Deus, estamos lá nós a trabalharmos e as coisas mudaram. Mas estamos a falar de quase 30 anos, né? Sim, estamos então a falar. É relativamente um bom tempo e muita coisa muda, de facto. Sim, a mentalidade mudou, mas naquela altura eu não tinha certeza se a mentalidade ia mudar. Exato. Então eu tinha que ter um plano. E o meu plano era, eu sempre quis estudar. Eu sempre quis ir para a universidade e antigamente nós dizíamos ser alguém, não é? Tens que ser alguém. Tem que ser alguém. Tem que ser alguém. Eu sempre quis ser alguém, não é?
E então, eu não vi outra solução. Eu disse, ok, eu acabo o médio, e a primeira coisa que eu vou fazer é ir embora para a Inglaterra. Porque eu estudando lá, eu vou ter possibilidade de trabalhar lá, Yeah. e se um dia eu quiser voltar, eu vou ter possibilidade de trabalhar em Portugal, porque afinal de contas é um diploma do Reino E Unido. trabalhaste no Reino Unido em quê? Eu trabalhei no Reino Unido e consegui trabalhar no Banco HSBC, por Oh! coincidência. Nice, Por nice, uau. coincidência, consegui ir trabalhar naquele banco, mas olha como é que Deus faz as coisas. Yeah, Foi yeah. depois de uns 18 anos eu consegui ir trabalhar naquele banco. Yeah. Não foi aquelas coisas do meu grande objetivo, Sim, sim. mas de repente a oportunidade surgiu, eu fui. Depois de eu começar a trabalhar é que eu me lembro, em 98 Yeah. era a mesma empresa. Isso é o auge da aura, né? Tipo... Quer dizer, o que tem que ser acontece. É uma história bonita. Tu sais do AMBO muito cedo, né? Eu saí do AMBO, eu presenciei a guerra. Ok, a guerra de 92, 93, Yeah. aquela guerra. Eu presenciei a guerra e depois da guerra a única solução realmente é arranjar formas de sair. E olha, eu saí do AMBO com uma história. Eu até hoje estou à procura desse senhor. A pessoa que me leva para Luanda chama-se Patrick. Ok. É um senhor de Índia, cabelo ruivo, não é? Para nós. Sim, ruivo. Olhos azuis. E a minha mãe entrega-me ao senhor e diz-me, no aeroporto, tu tens que dizer que ele é teu pai. Eu disse, tá bom, eu vou dizer. E ele era da Save Children, Ok. uma ONG que Aquela estava sim, a sim. ajudar Angola. E a minha mãe alugou a casa a eles. E a minha mãe disse, olha, essa é a única forma de tu saís daqui do AMBO. Porque Yeah. naquela época não estava aberto Ok. para as pessoas saírem. E a minha mãe disse, tens que dizer que é teu pai. Que é teu pai. Uau. Euclides, eu cheguei. Eu nem pensei nisso no avião. Chego no aeroporto, eu e o senhor somos parados. Documentos. No aeroporto de Angola ou... Luanda. Luanda, ok. Saímos de avioneta, Sim, do sim. AMBO para Luanda, porque naquela época havia uma tensão. Sim. E em 96, não, se calhar já não era 96, só era 94. Sim. Não havia aquela coisa das pessoas saírem assim do AMBO para Luanda. Então eu chego no aeroporto e pararam um senhor e perguntaram quem eu era. O senhor era miúdo, eu acho que ele devia ter para aí uns 23 anos. Ele dizia, minha filha. E eu tinha para aí uns 5, 6. E olharam para mim, eu digo, é meu pai. Mas eles não acreditaram. Não acreditaram. Mas eu também não mostrei que não era o meu pai. E o senhor também mostrou que sim, é minha filha. Lá eu fiquei com o senhor, eu me lembro, minha mãe tinha-me feito 2 puxinhos, uns caracóizinhos, Nice. e eu fiquei lá com o senhor, é meu pai, até que eles disseram, ok, podes ir. Acreditaram que era realmente meu pai. Lá eu fui e o objetivo é que esse senhor levasse-me até a minha tia. Sim. Mas ele também não conhecia a minha tia, era tudo por cartas. Quer dizer, não era telefone tipo agora, mensagem no WhatsApp, nada disso. Não, videocall, para mandar. Era tudo por cartas, mas lá o senhor... Eu fiquei no Alvalade, eles tinham uma casa no Alvalade e, olha, fui super bem tratada. Havia muitos americanos e pessoas do Canadá e, olha, eles tratavam-me super bem. Compravam-me livros, davam-me cereais e eu, dentro do meu coração, não quero os vossos livros, nem os vossos cereais, quero ir na minha família. Aquele sentimento de criança. Sim. E eu chorava todos os dias. E o Patrick dizia, Ariela, não estás a ser muito boa connosco, nós estamos a tentar fazer de tudo. E eu, hoje em dia, eu me arrependo, coitado, dele hard time, mas é aquele sentimento de criança. E foi assim que eu consegui sair do AMBO. E onde é que estava o teu pai nessa altura, quando saís do AMBO? O meu pai já tinha falecido. Opa. Sim, o meu pai, a guerra começou num sábado. E o meu pai foi atingido num domingo e morre na segunda-feira. O teu pai foi baleado? Meu pai foi baleado. Oh, my God. O meu pai foi baleado. Eu nem sabia, mas eu gosto muito da minha mãe. A minha mãe sempre disse, numa guerra,
todo mundo está sujeito a tudo. Então, nós crescemos com aquilo na Ok. cabeça, que todo mundo está sujeito a tudo numa guerra. Mas o meu pai, antes de morrer, deixou muitas boas coisas e boa orientação. Eu acho que o meu pai, para a época em que ele viveu, era muito... Oportunidade é igual a ideia mais timing. Então, para as ideias existentes, este é o melhor momento para materializá-las. Do mesmo jeito, para os projetos que já caminham, talvez tenha chegado a hora de começar a voar. Na segunda edição do Fin Summit, que junta Benguela e Wambo, queremos convidar as Acácias e o Planalto a combinarem esforços e parcerias para fazer do Sul ainda mais forte. Se partilhamos o mesmo dialeto e a mesma cultura, precisamos ter acesso às mesmas oportunidades. Por isso vai acontecer em Benguela, no dia 29 de março de 2025, o maior evento de finanças, investimentos e negócios do país. Desta vez, com tema e foco único na concessão de crédito à economia e investimento estratégico para negócios. Se pretende estar por dentro das melhores práticas e absorver conhecimento especializado, esta é uma oportunidade única. Começamos às 9 horas na imponente estrutura do Centro Sociopastoral Dom Armando Amaral dos Santos, Ispocaba, em Benguela. Tua Pandula a Cambaliangue, garanta já o seu ingresso. Vamos juntos. Muito esclarecido, né? Muito esclarecido, uma mente muito aberta, Euclides. O meu pai já... naquela época, ele ficava conosco em casa, ele é que nos levava à escola, fazia o bendito school run, era o meu pai, não era a minha mãe. O meu pai é que ficava durante o fim de semana, levava-nos à piscina, levava-nos a fazer isso. Eu tenho tantas memórias de estar com o meu pai. Meu pai era muito, mas muito presente, mas eu hoje em dia eu brinco sempre com a minha mãe. Eu digo, mãe, um senhor mestiço naquela época, toda hora de cima para baixo, com os seus filhos, e tu, uma senhora em casa sentada, as pessoas deviam duvidar muito de mim. Porque o meu pai estava sempre com os filhos, Euclides, mas quando ele foi baleado, lá minha mãe, foi uma história muito horrível, mas eu vou passo forward. A minha mãe chamou-nos, não é? A dizer que o meu pai tinha sido baleado, mas que ela não conseguia lhe tirar do quintal. Porque ele estava no quintal. E se qualquer um de nós fosse lá fora, seríamos também atingidos, não é? O meu pai tinha um rádio de comunicação. Porque o meu pai trabalhava... não é? Tinha um rádio de comunicação e ligou, na altura, ligou para comunicar que foi baleado e que isso aconteceu, mas a minha casa já estava cercada. Ok. Então já não dava para sairmos. Ok. E disseram-nos no rádio, olha, não vai dar para vos tirar daí, vocês têm que ficar aí ou vão morrer todos. Ou vão morrer todos. Então nós tivemos mesmo que ficar, obedecemos, também não tínhamos como sair. Sim, sim. Graças a Deus eu tenho um tio que não é meu tio de sangue, mas eu considero tio de sangue, o tio Divas. Ele e a minha mãe, que ele também trabalhava e conseguiu através do rádio saber, ele e a minha mãe que fizeram uma espécie de uma corda e atiraram ao quintal e o meu pai agarrou na corda e eles foram puxando. Ok. Para ele conseguir entrar para casa. Cena de filme. Cena de filme. Eles foram puxando para o meu pai conseguir entrar. Lá o meu pai conseguiu entrar, mas durante a noite ele perdeu muito sangue, porque ele foi baleado na barriga. Perdeu muito sangue. E durante a noite eu estava sempre ao pé dele, porque já sabes, um pai que era muito presente, não tinha como. Estava sempre ao pé do meu pai e durante a noite ele estava a ver que eram os últimos minutos dele, ele deixa orientações. Ele agarra em mim e diz-me, olha, ele diz à minha mãe, olha, podes ir fazer a tua vida numa boa, os meus filhos manda-lhes para Portugal, para a minha mãe, porque a mãe dele morava lá. E ele olha para mim e diz, olha, vai para a Europa e estuda. Nice. Aquilo ficou na cabeça. Aquilo foi tipo um assignment for life. Foi aquilo que me ficou na cabeça. E ele diz, olha... ali nesta boneca, que eu tinha uma boneca muito gira, e eu achava estranho porque a minha boneca tinha que estar sempre pendurada. Ok. Aí nesta boneca tem diamantes. Uau. Mas Euclides, eu esqueci a boneca. Foste para a Europa sem a boneca?
Eu saí de casa naquele dia sem a boneca. E também ninguém sabia, só tu é que sabias. Não, a minha mãe sabia, nós Ok. todos ouvimos Ok, que a boneca ok, tinha. ok. Mas a aflição, ninguém ia se lembrar de uma Da boneca. Sim. Nossa. Ninguém ia se lembrar de uma boneca, mas ele deixou-me esse assignment e eu fui crescendo e sempre com aquele medo Sim. de não conseguir chegar até aquele momento. Certo. De tipo, o meu pai deu-me um assignment de eu estudar. Será que eu vou conseguir me formar? Porque uma coisa é tu estudar, Sim. outra coisa é tu conseguires Yeah. te formar. Hoje em dia temos vários conceitos, temos pessoas brilhantes que nunca foram a uma universidade Sim, sim. e são super inteligentes e fazem coisas Incrível. incríveis. Eu acho que eu sou inteligente e eu se calhar não precisaria de ir para uma universidade se eu quisesse. Mas como eu já me deixaram um assignment, Yeah. eu não tive A escolha. tua cabeça foi sempre, eu tenho de fazer pelo meu pai também, Sim, né? pelo meu pai. Então, eu fiz tudo para conseguir o diploma. Eu me lembro que em 2012, quando eu graduei, eu disse, poças, graças a Deus. Aquilo foi um alívio. Imagino. É um alívio. Por quê? Porque se tu me perguntares, o meu pai não era licenciado. Ok. O meu pai foi para a tropa com 12, 13 anos e trabalhava, sim, trabalhava, mas ele não era licenciado. E nenhum dos irmãos do meu pai era licenciado. Então, como é que ele dá esse assignment a uma miúda de 6 anos? Na altura. Isso mudou completamente o paradigma da tua vida. Eu que te trouxe aqui hoje até ao trabalho que tu fazes de consultoria, levou-te a tua vida. Eu acho incrível quando existem essas conexões entre pais e filhos. Eu sou pai hoje e eu tenho na minha cabeça que a minha maior missão é fazer com que os meus filhos sejam bem-sucedidos. Então, quando eu ouço essas histórias de perder pai, me choca muito, porque eu penso, pô, eu quero estar para a minha filha o resto da vida e quero aproveitar os melhores momentos dela. E imagino o quão difícil tenha sido para ti, tu estás nessas batalhas, e apesar de teres a tua mãe e o resto da família, mas pela proximidade que tinhas com o teu pai, eu acredito que tenha sido muito, muito difícil. Hoje estás aqui e fazes a tua vida. Como é que tu depois sais do HSBC? Como é que começas o teu negócio atual? Que o HSBC é um banco grande, é o maior banco daqui da Europa, né? É. Então, quando tu olhas para isso, como é que tu mudas isso e como é que tu decides, olha, vou deixar de trabalhar para outra e vou fazer um negócio próprio? É o seguinte, eu estava muito feliz no HSBC, mas, no entanto, não era um sonho. Eu sempre fui empreendedora. Ok. Sempre. As minhas primas riam-se muito de mim, porque se alguém quisesse um sapato meu, eu ia dizer, não, vamos negociar. Tens Na que me hora, pagar mesmo, vou X. descalço, ok, mas não vai Mas te tens que me pagar X. Eu sempre fui É. muito... Eu sempre sonhei com vários negócios. Eu sempre fui de planear vários... eu chego a um sítio, eu consigo ver que ali dá para fazer dinheiro. Yeah. Então, no HSBC, era das novas 5. Yeah. Das novas 5 limita-te muito. Sim. Limita-te muito. Principalmente num sítio que fica escuro às 3, né? É o cliente. 15 horas já está escuro. Ainda tenho que ficar aqui até às 17. Vou fazer mais o que depois disso? Quando entras está escuro. Quando sais está Está escuro. Mas havia muitos benefícios. Sim. Havia benefícios excelentes trabalhar no Imagino. HSBC. E depois eu me sentia muito orgulhosa porque, Euclides, tu e eu sabemos que nós não somos nativos. Sim. E nós, não sendo nativos, estar num local em que, para começar, quando tu começas a falar, querendo ou não, nós temos acento. Sim. Não vamos Eles notam fugir. logo. Não vamos Notam fugir. logo. Não, nota-se num minuto. Não vamos fugir do nosso acento. Ninguém vai nos tirar isso. Sim. E depois, eu gostava do meu time porque eu não fui para lá
por cunha ou por um padrinho na cozinha, não. Eu tive que ficar no HSBC 3 meses na academia, aprender. Antes de tu ires para o Flow, no banco, eles chamam Flow, é na Academy. Antes de tu ires para o Flow, não é? Para o atendimento ao público, tu ficas 3 meses numa academia. Mas eles pagam. Eles pagam numa boa, mas durante os 3 meses tu ficas lá a aprender e a estudar. E são testes todas as semanas. Nós tínhamos um teste. Testes de money laundry, testes disso e daquilo. E só era contratado para ir para o Flow quem depois passasse a todos os testes. E eu consegui passar. Mariela, está a brincar? Há níveis, hein? Há níveis. E graças a Deus eu consegui passar. Epá, eu fiquei super orgulhosa, mas depois eu olhava para mim e dizia, tem muito mais do que isso. Eu consigo dar mais à comunidade, eu consigo fazer mais do que ficar aqui a atender. Dali que eu disse ao meu esposo, eu disse, olha, vou abrir uma empresa de contabilidade. E ele disse, de contabilidade, tu gostas tanto de consultoria, vais abrir de contabilidade? Eu disse, não, eu posso abrir as duas. Elas normalmente são acaçaladas. E ele disse, ok, as duas eu acho que sim. Lá ele deu uma força e eu peguei e abri. E olha, aqui no Reino Unido, para abrir uma empresa de contabilidade, aqui no Reino Unido tu consegues abrir várias empresas na hora. Mas para abrir certo tipo de empresas que tem a ver com finanças, também tem outro tipo de requerimentos. Sim. São outros requisitos, licenças e outras coisas. E as licenças não te são oferecidas, Euclides. Por mais dinheiro que tu tenhas para pagar, tu tens que passar a todos os testes. É terrível isto. Tu tens que passar Euclides, tens que passar em testes, tens que enviar DBS, tens que renovar de um em um ano. X tempo, Sim, então não é uma coisa que tu cais da cama amanhã de manhã e dizes, eu amanhã vou abrir a minha empresa de contabilidade e chega alguém e diz, está aqui. Não. Para eu conseguir aquela empresa, eu tive que lutar bastante. Eu tive que estudar. Apesar de eu ser formada, tu tens que ir outra vez claro. Tirar as licenças deles. Então, tive que estudar, tive que submeter coisas e, graças a Deus, eu consegui. Agora é só ganhar dinheiro, né? E eu acho que esse é um ponto bom também de tu teres aqui uma empresa que presta serviços. Nós temos muita gente da comunidade e não só que, obviamente, busca pelos teus serviços. E uma das coisas que eu também quero dizer é existem alguns estudos que dizem que o dinheiro dentro da comunidade negra demora pouquíssimo tempo. Estamos a falar de menos de 3 horas. Enquanto nas comunidades judaicas, nas asiáticas e nas brancas, o dinheiro pode fazer de 18 horas até 48 horas ou mais dentro da comunidade. Isso por quê? Porque nós às vezes não temos muito aquele bom senso, eu digo mesmo bom senso, de comprarmos dos nossos. Para mim não faz sentido nenhum eu ter uma empresa aqui e eu não trabalhar como uma profissional como tu. Não só porque és negro e angolano, mas porque és competente. Mas competente existem vários. Nós temos que passar a ver os competentes iguais a nós e validar esse trabalho das outras pessoas. Por isso é que eu acredito que a ideia de te chamar para aqui era para que as pessoas te conhecessem também e vissem o que é que existe além do teu serviço e te conhecessem como pessoa além de profissional. Profissional tu dás as caras, todo mundo olha para ti e sabe que tu és mapa, tu és da melhor que se pode encontrar. Mas essa ideia de conhecer as pessoas e validar e ganhamos nós também a cultura de comprar dos nossos é essencial. Portanto, nós já estamos negócios fechados já aqui, né? Tu agora és a minha accountant, a minha business analyst, tudo vai ser com a JRH Consultancy. E eu acho que isso é brutal e estás parabéns por seguires uma coisa que tu gostas e colocares isto a acontecer. Tu saíste da Angola, nunca mais voltaste para lá, nunca mais fizeste nada em Angola. Foi tipo sair aos 6 anos e nos abandonaste já de vez? Não. Eu quando saí da Angola não saí aos 6. O meu pai que morreu aos 6. Exato. Eu saí 10, 11 anos, por aí. Sim. Não, eu voltei para Angola. Eu amo Angola. Eu sei. É que não. Eu amo Angola. Eu voltei para Angola. Eu quando terminei a minha licenciatura... Boa.
Eu e meu esposo olhamos um para o outro e dissemos, o que é que nós vamos fazer? Soubemos que a Europa estava numa crise horrível. Houve aquele problema com os irmãos lá na América, a banca caiu, o lado imobiliário estava péssimo, não havia emprego. Sim. Não havia. O meu esposo tinha acabado de se formar como engenheiro e estava muito complicado. Em Manchester também? Sim, em Vocês Manchester. conheceram-se aqui? Não, nós nos conhecemos. Eu estava a vir de Angola, tinha ido de férias e fiz escala na Namíbia. E de repente, 2 gêmeos olham para mim. É gêmeo. Ele é gêmeo. 2 gêmeos olham para mim e dizem: falas português? Eu disse, ai, olha, Deus, era só o que me faltava. Eu disse sim. E lá, por coincidência, eles também estavam a vir para Manchester. E olha, então vieram o caminho todo a conversar e tudo isso. E depois descobrimos que éramos os 2 do Ambo. Ok, uau. E por acaso a minha mãe conhecia o pai dele. Ok. E os nossos avós já jogavam futebol juntos quando Estava eram pequenos. predestinado. Estava predestinado. Então formou-se uma amizade e depois começámos a namorar. Casamos muito rápido. Estamos casados. Vamos fazer agora 16 anos Uau. de casados. E foi uma coisa muito, muito boa porque nós estamos sempre um para o outro. Nice. E um é o suporte do outro. Então, foi disso. Como eu estava a te dizer... Não, antes de voltares para Angola, dizem que acho que em 12, existe em 12% de quando tu casas com gêmeos, tens gêmeos também. A chance é de 8%. Tu tens gêmeos? Eu tenho gêmeas meninas. As minhas gêmeas vão fazer agora 15 anos. Nice, uau. São 2 meninas. Eu, por acaso, não estava a contar em ter gêmeas. Porque eu, quando fico grávida, eu fico logo grávida. Assim que casei, depois fiquei logo grávida, mas eu ainda estava a estudar. Ok. Ainda estava a estudar. E, claro que eu pensava que eu iria ser só uma criança, não 2, não é? Principalmente a estudar. E quando a doutora disse que eram gêmeos, eu fiquei assim a olhar, eu disse, ok, tá bom. Mas nem fiz aquela coisa. E, graças a Deus, as minhas filhas são ótimas. Muito, muito calmas. E, olha, a coincidência são gêmeas. Uau, fantástico. Agora voltas para Angola. Depois da universidade, voltas para Angola. O que é que foste lá fazer? Foste trabalhar ou fazer algum negócio? Fui trabalhar. Okay. Eu e o meu esposo fomos trabalhar. Eu era diretora do Departamento de Finanças de uma universidade e também era docente de Contabilidade e Finanças. Boa. Sim. Então, estávamos a trabalhar. Foi uma época excelente. Eu amo dar aulas. Pô, já somos 2. Eu amo dar aulas. Acho que os meus alunos gostam de mim, mas eles dizem, a professora é muito exigente. Sou um bocadinho exigente, mas foi excelente para mim. Eu era miudinha, 20 e poucos, comecei logo a dar aulas. Gostei, mas, no entanto, houve uma altura que eu vou a um evento familiar e uma tia minha pergunta-me, estás a fazer o quê? E eu digo, olha, eu e meu esposo estamos a dar aulas. E ela diz, na mesma universidade? Eu disse, sim. Ela disse, ok, amanhã quando alguém querer vos tirar o prato, como se diz em Angola, amanhã quando alguém quiser vos fazer a folha, é só vos despedir os 2. Vão ficar... Sem renda. Sem renda. E eu, Euclides, eu fui com aquilo na cabeça o mês todo. Eu pensava, dizia, acho que ela tem razão. Acho que é um risco. E, de repente, fui convidada para ir trabalhar a fazer assessoria ao governador. Ok, boa. Então, do Ambo naquela altura? Não. Nós vamos trabalhar. Esta universidade, quando abriu, abre no Kwanza Sul. Ok. Tanto que nos chamam de pessoas muito humildes, porque ninguém estava a perceber como é que nós saímos da Europa para o Kwanza Sul. E nós dizíamos, é tudo Angola. Angola é Angola. Diziam, mas não, mas é Kwanza Sul. Nós dizíamos, ok, mas é Angola. Temos os nossos objetivos, sabemos o que estamos a fazer. Sim, então os donos da universidade diziam, vocês são muito humildes, saírem da Inglaterra para o Kwanza Sul, mas olha, eu não me arrependo até hoje. Vocês recebem a proposta enquanto ainda estão aqui? Sim. Ok. Sim. Nós é que fomos abrir a universidade. Uau. Assim. Foi uma atitude corajosa. Foi, mas eu não me arrependo até hoje. Eu acho que tu crias o teu mundo dentro de casa. Certo.
lá fora não pode influenciar. E nós somos uma sociedade todo mundo precisa de bens e serviços, não é? E infelizmente a província não tinha tantos bens. Eu morei 4 anos no Kwanza Sul. Em que zona? Estudei nos petróleos. Eu estava estudaste no nos internato. petróleos. Não só ia aos finais de semana. Ok, então sabes do que é que eu estou a falar. Sei, conheço bem o Kwanza Sul. Sim. Muito bem. Depois de Luanda, é a província que eu melhor conheço. Que tu melhor conheces, sim. Então sabes do que é que eu estou a falar. Mas eu não me arrependo até hoje. Fui professora, depois vou trabalhar para o governo do Sumba. Como assessora, foi excelente. No princípio eu ainda fazia as duas, lecionava, mas depois chegou um tempo que eu disse, não, já não posso fazer essas duas coisas, e fiquei somente a fazer assessoria ao governo do Kwanza Sul, que foi uma oportunidade excelente para o meu currículo. Boa. E depois sais de Angola por quê? Estavas bem? Estavas confortável? Estava bem, estava confortável, mas houve um incidente em que o meu cunhado, o gêmeo do meu marido, teve um acidente. Isso nos meteu assim um bocadinho de um trauma. Sim. E nós resolvemos voltar. Ok. Yeah. Perdeu a vida? Sim, perdeu a vida no acidente. Foi na hora. Não houve tempo nem de ir parar ao hospital, nem nada. Então, nós resolvemos deixar o país, mas foi um trauma daquele momento. Sim. Não é um trauma de hoje, que nós hoje em dia voltamos para o nosso país e levamos os nossos filhos e tudo isso. E coisas na vida acontecem, não é? Sim. Mas naquele momento não era bom para nós e nós dissemos, ok, vamos voltar para... Não, eu sei o que estás a dizer. Eu também tive uma situação, não foi um acidente, mas também foi algo que me motivou. Eu precisava de um tempo fora, que eu perdi a minha tia-mãe numa situação de saúde nos meus braços por causa de uma situação que não ficou confirmada em investigação, mas foi um erro médico. Foi óbvio para mim que foi um erro médico. Ela morreu nos meus braços e aquilo traumatizou-me tanto que eu precisava de me ausentar por um tempo para não frustrar ou não ficar agressivo. Às vezes o impacto é tão grande que se tu não tens onde ir-te atirar para refrescar a cabeça, tu acabas te entregando ao sofrimento de uma forma muito forte. E eu sei o que estás a dizer e obviamente lamento muito pelo que vocês tenham passado e espero que hoje em dia a situação seja mais leve. Né? Sim, o tempo. Mas é a vida. Voltas para aqui e hoje fazes o que fazes. Quando se é negra, na Inglaterra, principalmente negra africana, porque eu acho que faz toda a diferença quando tu és negro americano ou britânico e tudo mais. E tu tens de vender os teus serviços aos locais. Como é que eles recebem isso? Dentro do teu portfólio, qual é a porcentagem de clientes britânicos que tu tens e como é que eles recebem os teus serviços quando tu vendes? Olha, tem graça que os britânicos, quando acreditam no negro, eles acreditam mesmo. Ok. Então, os meus serviços entre a nossa comunidade, não é? Africana e britânica, ficam em 50-50. Uau, nice. Porque o inglês, quando ele acredita no teu serviço, ele acredita e vai confiar em ti. Mas nós temos que ser realistas. Temos que saber a estatística. Sim. E temos que saber que tu, Euclides... tu não és negro, mas tu és negro, mas se tu fosses branco, tu, Euclides, vais confiar primeiramente numa prima tua. Sim. Mas o que acontece é, quando não tem a tua prima, tu vais ter que ficar com a Ariela. Exato. E graças a Deus, é o que tem acontecido ultimamente. Olha, vou-te dar um exemplo. Antigamente, para procurar trabalho, eu e tu iríamos para uma entrevista, Euclides, e é um polaco, um russo, e nós os dois temos mais certificados, mas ele iria ficar com o trabalho. Na primeira edição do Fin Summit, milhares de angolanos deram o primeiro passo para o seu crescimento financeiro. Centenas começaram a investir, negócios foram criados e oportunidades surgiram para empresas e para pessoas como tu e eu. Um oceano de oportunidades se abriu e nós ouvimos as preocupações de quem está connosco. É impossível crescer sem investir. É difícil gerar empregos sem acesso a financiamento. Mas como obtê-los e estar preparado para tirar proveito
impacto real dos mesmos. Quais as melhores práticas internacionais para os negócios? Como criar um plano estratégico para médio e longo prazo? Milhares de empresas em Angola não sabem para onde vão. Das grandes às pequenas, muitas são as pessoas que querem empreender, mas desconhecem processos de gestão. Por um lado, não há capital, por outro, há muito dinheiro deixado à mesa. Na segunda edição do Fin Summit, o maior evento de finanças, investimentos e negócios do país, juntaremos Benguela e Uambo para mostrar as soluções existentes que podem levar cada projeto ao próximo nível. É hora de levantar voo, mas acima de tudo, andar em velocidade de cruzeiro. No dia 29 de março, às 9 horas, convidamos Benguela e Uambo a estar com grandes especialistas do país no Centro Sociopastoral Dom Armando Amaral dos Santos, Expocab, e em conjunto com as maiores empresas, encontrar soluções que tragam resultados reais. Garanta já o seu ingresso na segunda edição do Fin Summit. Até aqui no Reino Unido era assim. Sim. Mas graças ao... Hoje em dia noto muito ao Brexit, não é? Saída da União Europeia. Hoje só tens o Ariel e o Euclides. Yeah. É que vais ter que ficar ou com o Ariel ou com o Euclides. Não Receba. tem solução. Se tu colocares o teu CV Euclides, só num dia tu vais receber 20 chamadas. Isso é verdade. 20 chamadas. Porque só tem Ariela e Euclides. Yeah. Não tem mais ninguém. Yeah. E a Ariela e o Euclides são super competentes. Ainda recebes um bónus do caraças. Exato. Então, isso também acontece com as empresas. Ok. Antigamente, haviam muitas empresas desse grupo, não é? Desse setor. E hoje em dia já não existem tantas empresas desse setor. Então, o que é que faz? Faz com que nós fiquemos com uma vantagem. Sim. Mas, no entanto, uma das minhas teses do meu mestrado foi para a Community BAM, não é? Okay. Para o Minor Community, que eu acho que as mulheres são afetadas financeiramente para o negativo. Por quê? Porque não sabem falar a língua. Então, tu vais ver uma estatística em que há 10 mulheres negras que o inglês não é a primeira língua, formadas no Reino Unido. Não estamos a dizer de crianças que nasceram cá, estamos a dizer de imigrantes, pessoas da nossa idade, não é? Que vieram se formar no Reino Unido. Das 10, só 3 vai ter trabalho como Mas por que isso? Por que acontece essa seguinte, não inclusão? Essa não inclusão, a primeira coisa é que o sistema pede experiência. Ok. E quem vai te dar experiência se tu nunca tiveste experiência? Sim. Daí a minha tese. Eu tenho o objetivo de formar estas mulheres, não é? Dar a experiência dessas mulheres para elas depois irem ao mercado de trabalho. Então, tu empregas essencialmente pessoas dentro da comunidade que estão nos seus primeiros empregos. Exato. Ok, então tens um lado social aí também tremendo. Tenho um lado tremendo. social. Boa. Porque acho brutal isso. Eu, em 2012, quando me formei, a maior parte das pessoas que se formaram comigo ainda estão a trabalhar em hotéis a fazer camas. Meu Deus. Exatamente. Isto que tu estás a dizer faz sentido, porque quando nós chegamos aqui, eu e a Ana, o primeiro emprego que ela conseguiu, porque esse país tu podes ter dinheiro, mas não consegues arrendar casa se não tens emprego, isso é uma loucura. Tu chegas aqui e fazes uma transferência de 100 mil libras para a tua conta, tens dinheiro, mas não consegues arrendar casa, ninguém te dá porque não tens money emprego. Laundry. Não necessariamente money laundry. Não, se não tens emprego, sim, se não tens emprego, fica em stand-by. Sim, fica em stand-by. Ela teve que trabalhar para uma fábrica durante 2 meses e meio até eu chegar, porque ela chega aqui em outubro e eu venho só em fevereiro. Que era o que ela ia conseguir rápido enquanto dava para conciliar com as operações em Luanda. E com esse payslip ela conseguiu arrendar a casa. Logo a seguir, quando eu cheguei, ela saiu e arranjou logo um emprego em contabilidade. Como ela vinha de experiências,
trabalhou em multinacionais de petróleo, trabalhou na DHL, era diferente. Para ela Muito. nunca teve nenhuma dificuldade sequer, porque também nesse país tu tens experiência, tens mesmo. Sim, se tens experiência, principalmente de uma multinacional, Yeah. eu já trabalhei em petrolíferas, já trabalhei em multinacionais, é isso que eu digo. O meu CV e o teu CV, hoje em dia, no mercado, são 20 chamadas. Sim. Mas colegas nossos, que tu terminaste o mestrado agora, eu também terminei o mestrado agora, colegas nossos que terminaram o mestrado não são chamados para nenhuma entrevista. Yeah, não tiveram exposição ainda no mercado de trabalho. Não. Daí a importância de começar a trabalhar cedo. Eu costumo sempre dizer isso às pessoas. Para estás a fazer a universidade, tenta já trabalhar no field que tu estás a estudar. Sim. Vais entrar como entry level, vais estagiar, vais fazer alguma coisa. Apprenticeship, vais fazer Yeah. qualquer coisa, é muito importante, mas na comunidade isso depois torna-se muito frustrante. Qual é o incentivo que essas mães que foram para a universidade vão ter para dar aos filhos se elas não conseguiram? Sim. Aquilo é só uma foto na sala. Yeah. Yeah. É Aí- complicado. complicado. Esses são também aqueles detalhes sobre a imigração que as pessoas às vezes não contam, né? Não... Não conta. É a realidade que as pessoas não conhecem. Obviamente todos têm uma experiência diferente, todos vêm numa condição diferente. Tu vieste numa condição diferente, disseste eu vou estudar, eu vou fazer a minha vida. Eu também vim numa condição que já tinha a minha vida organizada. Então, mas sei que as pessoas aqui dentro, muitas delas passam dificuldade, mas também umas por falta de informação. A informação é uma coisa muito importante. Yeah. E há pessoas que hoje em dia passam mal por falta de informação. Yeah. Nós temos muitos casos de debt management, em que as pessoas entram em problemas sem terem informações. Se soubessem que realmente se agissem atempadamente, não iam entrar nesse tipo de Yeah. problemas. Yeah. Então, a informação é muito importante. E tu sabes que, estatisticamente, nós, os angolanos, estou a falar de nós não gostamos muito de ler. Yeah. Mas se tu fores falar com um nigeriano ou um inglês, eles passam a vida a ler. E não tem como tu obteres uma informação se tu não Se tu leres. não lês. O TikTok não vai ser suficiente para ti. Boa, boa. O TikTok não vai conseguir te dar toda a informação. Então, nós não temos conhecimento das coisas. Então, hoje em dia, se eu te falar de compound investment, tu sabes o que é, Sim. porque tu foste ler. Sim. E eu sei o que é. Mas há pessoas que foram fazer finanças e não conseguem, ou dizem, já não me lembro, o professor deve ter dito. Yeah. É absurdo. Por exemplo, eu vejo aqui inúmeras situações legais nesse país em que mulheres trabalham em diversos empregos, desde cleaning até hotéis, até outras coisas, e são mães, por desconhecerem a lei, às vezes trabalharem em sítios que não têm muita vontade de as dizer, matam-se a vida toda e não sabem por lei, podem tirar 4 semanas sem salário por serem mães, por exemplo. Exato. São coisas que, tu estás num país, tu queres trabalhar, estás a fazer a tua família, vais ver os teus direitos, vais ver os teus deveres, vais investigar, para poderes também te posicionar e tirar vantagem de estás aqui. Olha, uma coisa simples, Bank Holidays, feriados. Tu sabes que se tu trabalhares se tu sabes o calendário de feriados e pedis os teus feriados antecipadamente, de vez de teres 20 dias de férias, tu consegues tirar 52 dias. Eu, quando trabalhava, era sempre dia 2 a dia 3 de janeiro, as minhas férias do ano todos estavam no sistema. Trabalhavas nos feriados? Não, eu tirava o dia off. Tu tiras um dia off antes de feriado, um dia off depois de feriado. Ok. Com um feriado no meio, quantos dias eu tive de descanso? Sim. De vez de eu ter 20 dias de férias ou 30 dias, eu conseguia 52 dias de férias. Porque eu tirava dias off antes e depois de feriado. E eu fechava. E depois aquele feriado o feriado de abril, tu tiras a quarta e a quinta, depois sexta é feriado, segunda é feriado. Tens a semana toda fora. Isso é uma coisa que mesmo nos negócios, Ariela, as pessoas precisam de saber exatamente quais são as vantagens que existem para o teu negócio dentro da geografia que tu estás. Daí a importância de teres um consultor, daí a importância de trabalhares com um profissional. Porque às vezes as pessoas olham para esse processo e acham que
é só fazer fecho contabilístico, né? É só fechar contas, é só isso. No entanto, tu tens inúmeras vantagens, tu tens e poupas muito dinheiro no longo prazo. Epa, vou pagar 200 libras ao mês ou 500 libras ao mês, parece muito, mas esse profissional vai te fazer poupar milhares ao longo do período em que vocês estiverem sob contrato. Às vezes não é só poupar. Muitas vezes esse profissional vai te dar o know-how Sim. do negócio que tu próprio sonhaste, mas não estruturaste. Exato. Para começar um business plan é muito Yeah. importante. Yeah. Como é que tu começas um negócio e não tens um business plan? Yeah. Eu tenho dito às pessoas, onde é que está o teu business plan? Ai, não tenho. Eu pergunto, tu compras um iPhone sem um manual de instrução? É fake. Yeah. Tu tens que ler o manual de instrução. Então, tu começas um negócio, tu tens que ter um business plan. E muitas das vezes nós temos, mas nós não vamos ler. Yeah. Problema da leitura. Então, uma consultoria faz com que ele te traga um know-how do teu negócio, porque ele vai fazer a investigação, ele vai saber como é que tu podes realmente transformar o teu serviço de uma forma diferente. O que é que o teu computador não te está a trazer, Euclides? Ele não está a trazer isso, então tu tens que trazer isso. Esse será o teu unique selling point. Yeah. E é muito importante. Mas como nós, quando abrimos empresa, a maior parte do pessoal fica no operational management Yeah. o dia todo, com a mão na massa. Sim. E depois não tem o tempo para desenvolver. Então, a estatística é que a maior parte, 20% a 30% das empresas africanas fecham nos primeiros 5 anos. Sim. E tu vês muita gente que vem ter contigo, olha, abre-me uma empresa, vou fazer isso. Mas às vezes nem chega aos 5 anos. Depois de 6 meses, 6 meses já. Feche só, se faz favor. E tu vês a capacidade que aquela empresa tem. Porque tu, para ver a capacidade, tens de ver a demanda. Yeah. Tu vês a demanda daquele serviço no mercado. Yeah. E tu olhas e tu dizes, uau, ele vai fechar. E tu só tens que fechar, não é? Sim. Mas tu dizes, poça, há uma demanda enorme. Yeah. A falta de conhecimento. Falta de Mas o conhecimento. problema é que o conhecimento está disponível. Eu acho que as pessoas também têm de... não é nada que se vai inventar. São coisas que estão ali predispostas. E se tu queres posicionar como um homem de negócios, como um empreendedor, tu tens de ter acesso à informação. E quanto mais cedo tiveres acesso à informação, melhor ainda. Tu estavas-me a falar agora sobre as casas do câncer há pouco tempo e a oportunidade que algumas pessoas perderam de comprar as suas casas com um desconto de até 40% ou mais. Ou mais. Simplesmente porque às vezes até receberam a carta, ou receberam um e-mail, ou a informação foi vinculada, mas não tiveram... É o seguinte, a informação foi vinculada e foi bem específica. E antes de vincular a informação, eles avisaram semanas antes, que é o budget, que sai todos os anos, não é? Sim. Tu tens que ficar atenta para ver o que é que realmente o Chancellor vai falar. Por exemplo, nós agora em abril, nós vamos ter outras taxas para o National Insurance Number, mas são situações que já aconteceram em novembro, na qual, quando nos foi dito, nós tivemos que estudar a lei para ver o que é que mudou, o que é que não mudou. Fizemos cálculos, eles disseram que vai aumentar 20%, aqui vai aumentar 2%, a pensão foi atingida, o National Insurance Number foi atingido, o housing o cancel e o housing foi atingido, mas isso passou no noticiário, mas claro que o noticiário não vai te abreviar 20 ou 50, sim, ou 50 páginas, não vão te dar isso, mas tu tens que saber interpretar e tens que ir buscar o conhecimento. Eu, por exemplo, naquele dia, quando saiu, nós durante uma semana ficamos a estudar e a ler para tirar informações que são as mais importantes para o nosso mercado. Nice. Capital gain. Foi uma coisa que mudou. Mudou naquela bem. data. E eu tive que fazer os cálculos. Uma empresa que quer investir agora... saiu dos 250 para 350, como é que será, quais são os custos, tudo isso. A informação está aí, Euclides. Ariela, tu neste momento estás, a vossa empresa, a JRH Consultancy, está pronta para atender todo o Reino Unido?
Nós Isso estamos inclui longe. Scotland e todo o Sim, resto. até a Europa. Por quê? Porque é remote. Ok. A nossa consultoria não vai só até a Europa, vai para a África, vai para todo lado, não é? Boa. A nossa contabilidade é dentro do Reino Unido e brevemente será em Portugal. Ok. Mas a nossa consultoria é a nível global. Perfeito. E por que motivo é que as pessoas deviam contratar a JRH Consultancy? Uau! Primeiramente é aquilo que nós dissemos. O dinheiro tem que girar no nosso núcleo. O judeu, ele não vai comprar pão ao muçulmano. Ele primeiro tem que comprar pão a um judeu. A farinha vem de um judeu. O óleo vem do judeu. Então, quando nós tiramos um 10 do nosso bolso, temos que perguntar, este 10 está aí para um angolano, primeiramente, não é? Depois dizemos, ok, nós estamos no Reino Unido, se calhar não temos tantos angolanos, está aí para um dos palopes, não é? Sim. Aí, se não encontraste, tu dizes, ok, está aí para um africano. Porque nós, hoje em dia, temos africanos muito competentes. Sim. Muito competentes aqui no Reino Unido. Só que cabe-nos a nós dar a oportunidade a eles de mostrar as suas competências. E nós temos, a nossa empresa tem experiência de muitos anos no mercado. Eu não trabalhei só como professora ou só no banco, ou somente no banco. Eu já trabalhei na área de contabilidade dentro do Reino Unido, numa multinacional, a ASS. Eu tenho experiência no mercado. Então, qualquer cliente que venha até connosco, nós vamos oferecer o melhor serviço possível. Boa, boa. Perfeito. Epá, acho brutal. Eu acho que foi muito interessante te conhecer porque, é como eu disse anteriormente, as informações sobre os serviços a gente encontra, mas as pessoas, a gente precisa tocá-las, precisa falar com elas para entender o que fazem e por que razão fazem. E dá para sentir a tua paixão no que tu fazes, dá para sentir a tua vontade de continuar a crescer. Quais são os teus objetivos profissionais dentro da vossa empresa para o ano de 2025? Já para a gente também olhar para isto e ver, epá, como é que nós vamos contribuir para isto? Uau! Realisticamente falando, nós queremos crescer o nosso portfólio 25% a 30%. Boa. O nosso portfólio, nós queremos atingir empresas que tenham sonhos de crescer. Ok. Porque se não tiveres um sonho de crescer, é muito complicado trabalhar comigo. Porque a nossa estrutura é daquele... Nós fazemos um roadmap para 12 semanas e depois nós vamos atrás de Euclides. Este está feito, e este está feito, e aquele está feito. E se tu não fizeres, vais frustrar-te a ti próprio e vais-me frustrar a mim. Exato. Porque eu quero ver resultados, Euclides. Certo. Eu não quero ver um roadmap somente no meu desk a dizer que, ok, a empresa de Euclides daqui a 3 meses tem que estar aqui. Nós fazemos... algo com um objetivo e o maior objetivo é ver resultados e o resultado final é crescer o teu portfólio e fazer com que o teu profit aumente. Então, mas não depende somente da consultoria, Euclides. Tu também, como dono da empresa, Sim. tens que pôr a mão na massa. Sim. Então, para este ano, o que nós pedimos é que realmente, se tu tens um sonho e tens vontade de trabalhar, então vem ter connosco. Pitch melhor do que este é impossível. Eu já fui, venham comigo para vocês depois não ficarem de lado. Nós, no Dinheiro Limpo Podcast, nós entregamos sempre o melhor conteúdo possível. Nós nos dedicamos inteiramente para fazer com que vocês conheçam histórias e profissionais incríveis e, acima de tudo, tenham acesso a um conhecimento especializado que normalmente é difícil de receber. E a única coisa que nós pedimos é que vocês contribuam deixando um like e subscrevendo ao canal para que esse conteúdo chegue gratuitamente a mais famílias e assim possa impactar mais pessoas também. Então deixa o teu like, subscreve o canal para continuares a ter acesso a estas conversas incríveis e a continuares a crescer a nível de conhecimento, de estrutura e de processos, que é isto que o Dinheiro Limpo Podcast e o nosso canal oferece o tempo inteiro. Ariela, se tivéssemos que deixar aqui uma mensagem para as pessoas, e aliás quero também que tu digas onde é que nós te encontramos, quer seja nas redes sociais, quer seja endereço, seja lá a vossa forma de comunicação, como é que a gente encontra a JRH Consultancy e qual é o teu último conselho ou última palavra para os teus potenciais clientes, talvez, ou para as pessoas, empreendedores no geral?
Ok. Primeiramente, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook. No Instagram é GRH Consultants, ou então podem vir ter comigo diretamente no meu Facebook ou no meu Instagram, Ariela Rogério. Mandem-me um DM, uma mensagem, eu ou alguém da equipa vai responder. Nós estamos baseados em Manchester, temos o escritório em Manchester, mas nós operamos remotely também. Ok. Então, podemos marcar uma consultoria com vocês. A minha mensagem, não é? A minha última mensagem é a seguinte: se realmente tu tens um sonho, eu acredito que tu tens que ir atrás dele. Mas para algo acontecer, tu tens que criar à tua volta algo forte. E não podes andar sozinho. Tu precisas de um consultor para crescer o teu negócio. Então, Perfeito. estaremos aqui. Perfeito. Olha, tens consultorias aqui em Manchester e podem ser feitas remotamente. Tens contabilidade, tal como nós temos contabilidade e outros serviços em Angola pela Cognitiva. Nós temos aqui a JRH Consultancy, que faz todo esse universo para o Reino Unido e para a Europa inteira, a nível de consultorias, e para a África também. Eu acho que eu vou levar ela para Angola. Vamos combinar aqui que é para irmos para Angola e irmos falar para a nossa terra, para as nossas pessoas, num ambiente enorme e consegues impactar e trazer mais resultados. Foi um prazer enorme, Ariela. Obrigado por teres aceito o meu convite e estás aqui para essa nossa conversa. Foi mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast. Até a próxima e vamos juntos sozinho, é mais difícil.